Olá, mulheres! Tudo bem com vocês? Estou aqui falando diretamente dos estúdios da Brothers TV, na cidade de Bauru. Estamos gravando mais um podcast para vocês, o podcast Elas por Elas, um podcast só delas. Hoje é um podcast inédito, porque eu tenho uma convidada que veio de São Paulo só para dar essa entrevista para a gente, uma convidada super especial. Daqui a pouco eu vou mostrar ela para vocês. Foi assim uma conexão mesmo que Deus que preparou, porque não tem coincidência da maneira como nós nos conhecemos e a maneira como ela veio até aqui para esse podcast. Então, daqui a pouquinho eu vou contar tudo, como é que foi essa conexão e quem é a minha convidada. Bom, para você que está chegando agora, não me conhece, é a primeira vez que está entrando nesse podcast, eu sou a Roberta Rodrigues, eu sou pedagoga, sou escritora e eu quero mostrar aqui rapidamente alguns dos meus trabalhos como escritora para vocês. Não quero me deter contando as minhas histórias, porque hoje o podcast promete, eu tenho certeza que essa convidada tem uma palavra de Deus diretamente para a sua vida, tá bom? Então se prepara aí, já chama todo mundo para assistir e compartilha esse podcast, porque vai ser demais. Bom, meu primeiro livro se chama Depressão Aconteceu Comigo, uma experiência de fé. Aqui eu conto a minha história, minha trajetória, como eu aprendi lições diretamente do divã de Deus, lições de vida que me ajudaram a sair da depressão, mas também lições de vida que vão ajudar muitas pessoas que estão passando por depressão a saírem da depressão. Diretamente do divã de Deus é que eu aprendi essas lições, tive experiências com Deus, experiências de fé. Então esse livro aqui é muito impactante para você que está passando depressão, você precisa ler esse livro. Como pedagoga, mas também como mãe, né? Porque como mãe a gente aprende muita coisa, só quem é mãe que sabe quantos nossos filhos nos ensinam. Mas eu aprendi muitas lições de vida com a minha filha, com a minha terceira filha, minha caçula. Ela passou um período da vida dela na infância que ela não gostava de ir à escola. E eu escrevi esse livro para ajudá-la, mas também para ajudar crianças que estão passando por esse problema de não gostar de ir à escola, de não quererem ir à escola. A menina que não gostava de ir à escola, eu conto a história da minha filha, como ela conheceu uma outra criança num hospital que não podia ir à escola porque tinha um problema de saúde, e essa criança ensinou uma lição de vida para minha filha, de como é importante ter vida e saúde para poder ir todos os dias na escola. Então esse livro aqui mudou o conceito da minha filha de não gostar de ir à escola. Ela começou a ver a escola como uma dádiva de Deus. Então é um livro muito lindo para as crianças lerem. Também para ajudar crianças na escola, eu escrevi A Lagarta que Sofria Bullying na Escola. Também uma história real de uma menininha que estava passando bullying, e esse livro eu escrevi para ela. Ela se sentia como essa lagarta insignificante, que não servia para nada, mas aqui no livro eu conto que até as lagartas têm um desígnio, uma missão nessa terra, nesse planeta Terra, e todos nós temos uma missão nessa terra. Então todos nós somos importantes, todas as crianças são especiais, importantes, não importa o jeitinho que elas sejam, todas elas foram criadas pelo Criador e todas elas têm uma missão a cumprir. Então, nós não devemos aceitar o bullying, devemos ensinar as crianças a combaterem o bullying e não fazerem bullying também. Outro livro que eu escrevi foi esse aqui, A Minha Gatinha Marie, também uma história real de como minha filha encontrou a gatinha dela durante a pandemia, uma gatinha que estava abandonada no latão de lixo, e nós a levamos para casa, e a Marie levou muita alegria, muito companheirismo, muito amor para nossa casa, e até hoje nós estamos com a Marie, passaram-se 5 anos, e eu escrevi essa história linda, romântica, para as crianças que gostam de animais. Também escrevi Pedro, o Menino do Coração Nordestino, que conta a história de um menino aqui da nossa cidade, aqui de Bauru. Ele não é nordestino, ele é bauruense, mas ele tem uma cordeuteca. Cordeuteca é uma biblioteca de cordéis, e ele luta pela causa do Nordeste, para que o Nordeste tenha água, não tenha seca, tenha comida. E o Pedro é um menino que luta muito pelo Nordeste. E eu escrevi esse livro contando a história do Pedro, o Menino do Coração Nordestino, mas também contando sobre o povo, sobre a resiliência do povo nordestino. Que povo lindo que nós temos aqui no nosso Brasil. E meu último livro lançado, porque, gente, daqui um pouquinho eu vou lançar um livro sobre menopausa, para ajudar as mulheres, mas esse livro aqui
também é um livro para ajudar mulheres, porque aqui tem 30 histórias de 30 mulheres que foram transformadas através de muitas lutas, de abusos, de traumas, de dores, mas elas foram transformadas para ajudar a transformar outras vidas. Aqui tem 30 histórias reais de mulheres fortes, corajosas, resilientes, mulheres de fé, e se você quer ler uma história que pode mudar a sua vida, está aqui um livro lindo e impactante para você ler. Vou deixar na descrição desse vídeo todos os livros, como você pode adquiri-los, tá bom? Mas chega de conversa, né? Porque eu tenho uma convidada super especial, como eu falei para vocês. No episódio de hoje, eu tenho a alegria de receber a Meire Oliveira. Ela é uma mulher, gente, que carrega na sua história marcas de dor, de superação, mas acima de tudo, transformação em Deus. Ela é nascida em Recife, foi criada num lar cristão, mas a Meire conheceu a fé desde cedo, mas como muitas pessoas, como muitas mulheres, ela enfrentou fases de afastamento, decepções e desafios que a levaram a questionar a si mesma e até a perder a esperança em alguns momentos. Mas ela foi mãe solo, encarou períodos de solidão, desânimo e até mesmo depressão, então ela sabe o que é ter depressão. Mas em meio ao vale, ela escolheu buscar a Deus com todo o coração. Uma de suas marcas foi escrever uma carta de gratidão ao Senhor, mesmo quando nada em sua vida parecia estar bem. Eu já fiz isso também. E esse ato de fé mudou completamente o rumo de sua história. A restauração veio em todas as áreas, no coração, na fé, na maternidade e também no amor. Inclusive, o amor dela está aqui, gente. Anos depois, Deus surpreendeu a Meire ao colocá-la, né, diante desse amor do Edgar. E hoje o seu esposo e com ela eles têm juntos trabalhados e ela vê tudo isso como resposta de oração. Elas têm trabalhado para o Senhor. Ela é jornalista de formação, ela é uma mãe dedicada e agora palestrante e mentora de mulheres. A Meire faz de sua própria caminhada um testemunho vivo. Hoje, gente, ela tem mais de 205 mil seguidores. Olha, não é pouca coisa não. Eu tenho uma pessoa famosa aqui. Eu tô chique hoje. Hoje eu tô me sentindo muito chique. Mas ela tem inspirado diariamente muitas mulheres, milhares de mulheres, a acreditarem novamente no amor verdadeiro e a reencontrarem a sua identidade, primeiramente, em Cristo. E viverem uma vida com propósito, plenitude e esperança. Então, a Meire Oliveira, que está aqui hoje comigo, é a prova de que não importa o quão profundo seja o vale, Deus sempre tem o poder de resgatar, de restaurar e de escrever uma nova história. Amém, Meire? Amém. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast Elas por Elas. Me sinto lisonjeada, muito feliz e muito agradecida a Deus por esse encontro maravilhoso que Ele fez nas nossas vidas. Você lá em São Paulo, eu aqui em Bauru e você vir parar aqui na cidade. Muito obrigada. Obrigada, você me emocionou com suas palavras. Que bom, que é muito bom ouvir de outra pessoa o que Deus fez na minha vida. É verdade, é verdade. E eu fico muito grata muito a Deus, lindo. Porque nossas agendas se coincidiram, sim, mas estava na agenda dele. Estava na agenda de Deus, com muito certeza. Obrigada, e é um prazer poder falar do resgate, da transformação que o Senhor fez na minha vida. Amém, graças a Deus. Vamos contar então como foi que a gente se conheceu, primeiramente. Bom, eu estava lá no Instagram, né, assistindo algumas mulheres, que eu sempre acompanho mulheres assim como você. De repente eu assisti lá você falando sobre a cartinha, que a pessoa tinha que fazer uma cartinha para Deus de gratidão, mesmo sem ela ter recebido aquela bênção. E isso aconteceu comigo quando eu tinha 9 anos, olha só, eu fui meio precocezinha. Mas você falou exatamente como minha mãe me ensinou. E ela falava sempre, agradeça a Deus sem antes você ter recebido. Você tem que agradecer com fé, né? Sem você ver, porque a fé é isso, né? E aí eu escutei aquela mensagem sua, eu falei, gente, é exatamente isso que eu acredito, é isso que eu fiz. Para eu encontrar o amor da minha vida, foi através de uma cartinha de gratidão. Daí foi quando eu escrevi para você, você me respondeu. E de repente, gente, eu falei, queria que você viesse aqui para Bauru, para o meu podcast. Ela falou, eu vou estar em Bauru dia 20. Eu falei, como assim você vai estar dia 20 aqui em Bauru?
E aí ela aceitou o convite para estar aqui no nosso podcast. Então, fala, se foi coincidência? Não foi. Não foi assim, Jesuscidência, né? Como se fala. Foi Deus que preparou essa agenda. Foi. Então, eu fiquei muito feliz. E eu também, muito grata. Bom. E foi exatamente esse primeiro vídeo meu, foi Roberta. lindo esse Como vídeo. você falou, eu sou jornalista por formação. E por mais de 25 anos eu atuei nas principais emissoras do Brasil. Que legal. Trabalhei na Record, trabalhei na Globo, fui correspondente no Japão para os brasileiros que moram lá. Então, e por toda a minha vida, desde os 17 até os 40 anos, eu... Trabalhando com jornalismo. Com jornalismo. Olha só. E quando a minha vida começou a mudar, eu falei que não fazia mais sentido eu estar nas emissoras. Sim. E eu pedi a Deus uma transformação na minha vida e um direcionamento. No começo do ano, já depois de casada, desse ano agora, eu falei, não, eu vou trabalhar com a internet, atraindo marcas para eu fazer divulgação, assim monetizar o meu trabalho na internet e divulgar, né, as roupas, as marcas. E comecei a me posicionar divulgando. Só que o primeiro vídeo que viralizou foi um vídeo do dia 1º de janeiro, quando eu estava contando nos stories o que eu tinha feito a cartinha. E as meninas, nossa, que máximo! Coloca no feed, porque esse assunto é muito interessante. Sim. E eu coloquei no feed e esse vídeo viralizou. E aí o meu rumo foi mudando, porque não era só escrever a cartinha. É verdade. Não era só... A cartinha tem um poder gigante. Com certeza. Porque ela te dá um comando para o cérebro e para o reino espiritual. Exatamente. Aquilo que faz sentido para você, aquilo que você quer. Exatamente. E quando vem algo que não tá ali... Você fala, não. O seu cérebro identifica. Não é isso que você pediu para Deus? Não é isso. Parece uma bobagem. Exatamente. Mas ele é poderoso. É isso mesmo. Esse ato é poderoso. Que aconteceu comigo. E aí eu falei, tá bom, eu vou falar da cartinha. Ela falou, mas aonde guarda a cartinha? O que faz com a cartinha depois? Aí eu comecei a falar, olha, não foi só escrever a carta. É verdade. Eu precisei me consertar. Eu precisei arrumar aqui no meu interior a minha volta para que as coisas acontecessem na minha vida. Exatamente. Eu precisei liberar o perdão a mim mesma. Sim. Eu precisei liberar perdão para quem me machucou. E consertar a bagunça que estava na minha vida. Sim. Porque mesmo tendo uma trajetória profissional muito boa, onde eu sempre, como eu posso dizer, atingi o maior cargo que eu podia dentro do jornalismo e recebendo bem para poder fazer o meu trabalho, teve uma hora que até a minha vida financeira desandou. Olha só. Porque eu estava amarrada a algumas situações que me prendiam, inclusive, na vida financeira. Uau. E quando eu entendi que eu precisava resolver esses assuntos, e foi um momento de uma introspecção minha. Foi um trabalhar de Deus muito grande. Isso aconteceu antes de completar 40 anos. Eu entrei numa crise existencial. A crise dos 40. A crise dos... Tem gente que não passa, não. Mas eu passei. Muitas mulheres passam, passa, né? Isso. Eu acho que sim. E eu passei por uma crise existencial que eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Qual é o meu objetivo? Eu estava mãe solo por 10 anos já, nessa época. E comecei a falar, não, o que as mulheres que chegaram numa vida boa, que eu admiro, o que elas fizeram para estar lá? Porque a vida, eu acho que Deus seria justo com todos. Por que uns têm e outros não têm? Porque uns são felizes e outros não são? E eu comecei a avaliar a mim mesma e entrei num processo de autoconhecimento. E numa hora desse autoconhecimento não tem como você avançar sem estar Deus, com Deus. Na verdade, já era ele trabalhando, né? Era ele trabalhando. Já era o Espírito Santo te incomodando, né? Para ter essa limpeza, né? E como eu tinha me decepcionado ali na adolescência com algumas lideranças da igreja que eu fazia parte, eu achava que ir para a igreja não era o caminho. Eu achava que para alcançar Deus não precisava estar na igreja. E de fato, a gente não precisa... Porque Deus está em todo lugar. Prédio, né? Não. Exatamente. Mas o fato de você não ter uma direção, alguém que te oriente, o inimigo trabalha Com também. certeza. E ele começou a trabalhar nessa coisa, vai fazer yoga, vai fazer meditação, vai agradecer ao universo. E eu comecei nesse autoconhecimento, indo para esse lado, que me ajudou a ter calma,
me ajudou em algumas situações, mas não solucionou nada. Ainda existia um vazio muito grande dentro de mim, que eu comecei a tentar preencher comprando coisas, tentar preencher viajando. Todo final de semana eu pegava minha filha, eu tinha desespero de ficar com ela sozinha dentro de casa no final de semana, porque eu não me encaixava com as solteiras, não me encaixava com as casadas. E eu falava, não vou ficar em casa e não vou ficar com ninguém. Então eu pegava ela, a gente ia viajar, eu também ia viajar para lugares sozinhas, pitorescos, ia para deserto, sozinha, sabe? Numa tentativa de ter uma emoção e preencher aquele vazio que estava no meu coração. Que era só Deus que podia preencher. Que foi só Ele que preencheu. Porque, na verdade, Meire, pelo que você contou a sua história, você nasceu, então, num lar evangélico. Você passou sua infância, né, no lar evangélico. Sua mãe saiu lá de Recife com os irmãos, foi parar lá, como chama a cidade? Itapevi. Itapevi, que já é pra cá, né? É pra uma São região Paulo, né? metropolitana de São Paulo. Então, veio parar aqui em São Paulo. Aí você começou a ir numa igreja. Foi ali que você viu o Edgar pela primeira vez? Foi. Na infância? Era 11 anos que eu tinha, quando eu cheguei de Recife pra cá. Olha, minha que mãe, coisa. ela estava infeliz no casamento. Ela era uma empresária, comerciante lá. Ela decidiu que ela ia viver uma nova vida. Ela largou tudo, vendeu, deu tudo que a gente tinha. Nossa. Comprou uma Kombi. E colocou os três filhos, na Kombi e veio por 3 dias. A gente ficou na estrada. Ela veio assim, sem rumo? Sem rumo. A gente só sabia que tinha um apartamento nessa cidade de Itapevi, que o filho de uma amiga dela falou, pode ficar lá no meu apartamento. Só que a gente não conhecia nada. E quando chegou nessa cidade, o prédio que a gente morou, esse apartamento, era um prédio de Coab. E era um prédio onde era muito perigoso. E minha mãe precisava pagar pedágio. É como se fosse uma propina, não sei como fala, mas para os traficantes. Para os traficantes daquela região. Para não mexerem com vocês. Para não mexerem com a gente. Nossa, então, veja bem, a gente morava em Recife, tinha uma vida teoricamente boa, uma cidade litorânea. Mais segura, né? Numa escola boa, nós estudávamos particular, para uma realidade Nossa, completamente diferente. E ali a igreja nos acolheu. Mas eu perdi um pouco da minha identidade. Nessa mudança, porque a escola, a gente estudava numa escola num bairro, que era de um poder aquisitivo muito maior, diferente da cidade onde a gente estava morando. E a gente começou a sofrer bullying por conta do sotaque e por conta da nossa classe social naquela época. E aí eu perdi minha identidade. Eu tinha vergonha de ir para a escola, eu tinha medo. Eu que sou muito estudiosa, gosto de estudar, eu tinha medo de ir para a escola. Quase repeti de ano por conta dessa coisa, dessa mudança toda. Sim, eu imagino. E quando chegou nos 17 anos, que eu tinha me decepcionado com a igreja... Aí que você teve essa decepção, então na adolescência... Na adolescência, me decepcionei com alguém da igreja. Com pessoas, né? Em que eu admirava, tinha como referência. E foi nessa fase que eu entrei na faculdade. Quando eu entrei na faculdade... Foi me apresentado um novo mundo. Aí tava com o coração, tipo, desprotegido, aberto, né? totalmente desprotegido, vulnerável. Para receber o que foi oferecido. E por ter perdido essa identidade na adolescência e tudo que a gente passou, eu quis ser aceita. Eu quis ser aceita, já que na igreja eu não me encaixei mais. Né? Na escola me tiravam barato da minha cara por conta do meu sotaque, por ser nordestina. Então eu falei, não, aqui ninguém me conhece. Na faculdade ninguém me conhece, então eu vou ser outra pessoa. E eu comecei a tentar me encaixar, trocando as minhas roupas, vestindo roupa que não combinava comigo, porque eu sempre gostei de vestidos, por ter crescido num lar cristão. Comecei a usar roupa curta, decotada, comecei a normalizar ir pra balada. Nem é tão pecado assim pra balada. Ninguém tá fazendo só tá se divertindo, só tá dançando. De fato, você se divertir não é um pecado. Depende do ambiente onde você está. Você recebe influências. Você
tem influência do ambiente onde você vive. Certeza, E eu comecei a receber essas influências e normalizar alguns pecados que eu achava abominável antes. Comecei a achar que não era pecado mais. Sim. Então, tomar uma bebida alcoólica, de repente beijar um rapaz, sentar no namoro. Eu comecei a achar que isso era... um abismo puxa outro abismo, E né? foi assim, de abismo a abismo. E aí eu comecei a achar que o meu poder estava na minha profissão, porque daí eu entrei para trabalhar e eu fui reconhecida como uma boa profissional. Então eu achava que o meu empoderamento estava naquilo que eu podia fazer como uma profissional e comecei a inverter os papéis. Deus não estava nem em primeiro, nem em segundo, nem em terceiro lugar na minha vida. Ele estava lá quando eu lembrava dele. E aí a minha vida começou de ir para um abismo. Nossa. Um abismo. E nessa ânsia de querer ocupar esse espaço, eu fui me relacionando com pessoas erradas. E numa dessas, num relacionamento muito breve, eu tive a minha filha, que é a minha bênção, a minha alegria. Mia, né? É a Mia. Quantos anos ela tem agora? Ela tem 12 anos agora. Que linda. Ela é minha bênção, eu amo minha Graças filha. Ela a trouxe Deus. alegria para minha vida, trouxe um novo rumo, sabe? Mas eu encarei a gravidez sozinha. Que difícil. E a maternidade sozinha. Uau. E aí, depois que ela começou a ficar um pouquinho maior, eu comecei não, agora que ela tá um pouquinho maior, eu posso ir viajar. Aí eu viajava tentando preencher aquele vazio, ia para lugares distantes e sem medo. Teve uma época que eu fui pro Egito sozinha. Uau. Sozinha, sem agência, só fui por mim mesma. E depois, quando eu tava lá, as pessoas falavam assim, você é doida de estar aí. É perigoso. Sozinha. Pra mulher, né? Pra uma mulher é Pra perigoso. mulher, eu entendi a Nossa. gravidade do que eu estava fazendo Verdade. comigo mesma, mas Deus me guardou. Graças a Deus. O Senhor me guardou. E eu tive uma experiência boa, mas que poderia ter sido horrível. Com certeza. Porque os Poderia relatos... ter sido sequestrada. Abusada, e ninguém nunca mais ia ter notícias minhas, Verdade, sabe? verdade. Mas o Senhor me guardou Com porque Ele certeza. tinha um projeto para minha Com vida. certeza. E quando eu entendi isso, as coisas começaram a mudar. E como que foi que começou tudo, assim? Quando aconteceu de que a mudança na sua vida começou a acontecer? Quando eu entrei nessa crise existencial, beirando os 40 anos, eu falei, o que não tá certo? Por que aquela mulher casou e ela é feliz, tem uma família, mora bem? A gente estudou juntas. Olha só. Sabe, aquela pessoa eu conheço, por que ela deu certo e eu não? Sabe? Não é sobre beleza, porque... Às vezes era um outro padrão de mulher, sabe? Eu falei, por quê? Por quê? E aí eu comecei a entender que era uma mulher que priorizava as coisas de Deus. Verdade. Era uma mulher que tinha princípios e valores, porque todas nós recebemos de Deus dons e talentos. Tem umas que conseguem executá-los bem e fazer daquilo um tesouro. Verdade. E outras não conseguem. O inimigo, de fato, pelas nossas escolhas, ele entra e a gente dá a legalidade para ele fazer essa bagunça. É o plano de Deus para todas, né? Para todas. O Senhor tem coisas boas para todas nós. E eu falei assim, não, eu tô fazendo errado. Por que eu tô atraindo o mesmo perfil de homem? O mesmo padrão, o mesmo ciclo, sabe? De perturbação, de homens que me usavam, de homens que me traíam. E eu sei que tem muitas mulheres que se identificam. Com certeza. Porque eu converso com muitas mulheres, nossa, esse é o terceiro namorado que faz a mesma coisa comigo. olha só. É culpa dos caras? O caráter dele é sobre ele. Mas por que a gente está dando permissão? Tá aceitando isso. Aceita, porque só chega esse tipo de homem para nossas vidas. E eu entendi que a forma como eu me apresentava na internet era querendo mostrar uma mulher muito sensual, uma mulher que estava ali, o seu valor estava na aparência, no que ela tinha conquistado de valores financeiros por conta dela mesma, do trabalho dela. E aquilo atraiu homens que só queriam se aproveitar. Se aproveitar de mim. Só que numa dessas que você se aproveita, você entrega seu sentimento, seu coração, e o cara faz uma bagunça no teu sentimental, sabe? E na última vez que isso aconteceu comigo, eu falei, não. Basta. E comecei a entender que existia um processo, eu precisava ser lapidada. Mas isso não foi assim, eu preciso ser lapidada. Não é do dia pra noite, né? Não, eu entendi que da forma como eu estava vivendo não estava legal. Sim. E aí eu fui entendendo, não, ir pra balada, e eu indo pra igreja e pra balada, não me posicionava. Tá na igreja, mas tá na balada, e aí? A quem que você serve? Exatamente. A Deus ou ao inferno? Sim.
E aí não dá para servir dois senhores. Não dá para servir dois senhores. E aí Deus começou a me conduzir para que eu tivesse uma vida separada, assim, em santidade. Nossa, que E eu lindo. comecei a fazer renúncias de não ir para lugares que não me edificavam, amizades que não me levavam a nenhum lugar, Amém. que pelo contrário me incentivavam a fazer coisas erradas, a verdade. normalizar o pecado. Sim, sim. E eu entendi que eu precisava colocar Deus no lugar onde primeiro Ele lugar. merecia, no primeiro e não mais no último lugar na minha Isso, vida, é verdade. que era sobre Ele, não era sobre mim. Verdade. E isso foi um processo. E isso foi beirando aos 40 anos que isso aconteceu. Com 41 anos eu escrevi a cartinha. Como que foi? Eu passei o Réveillon na igreja. Todo Réveillon eu passava em algum lugar. Eu ia pegava minha filha e a gente ia para qualquer lugar. E nesse ano eu falei, não, eu não vou passar em nenhum lugar, eu quero estar na presença de Deus. E fui para a igreja, ia ter um Réveillon, uma festa, e fui. E lá eu derramei minha vida no altar do Senhor, sabe? Sabe quando você se entrega de verdade? Senhor, eu passei por um processo, eu me sinto pronta. Traz essa vida nova para mim também, traz o novo, eu estou disponível, eu quero viver de acordo. Se isso for renunciar a mais coisas, eu estou disposta. Mas eu te agradeço, porque em 2023 vai ser um ano onde a tua glória vai se manifestar em minha vida. Amém. Eu tenho certeza, Senhor, que esse ano vai ser o ano da minha vitória. E cheguei em casa, depois do Réveillon, na madrugada, eu escrevi a cartinha, como se já tivesse acontecido. Senhor, eu te agradeço. Isso era o dia 1º de 2023. E aí era como se eu já estivesse no dia 31 de 2023. Senhor, eu te agradeço, porque 2023 o Senhor trouxe o amor da minha vida. Uau. Obrigada, porque Ele é um homem que teme ao Senhor em primeiro lugar. Pela fé. Eu coloquei isso. Obrigada porque ele é um homem bem-humorado, é um homem que é trabalhador, que ama minha filha. Eu coloquei como se já tivesse acontecido. Sim, sim. Sem ter acontecido. Exatamente. E isso foi no dia 1º de janeiro. Depois de 5 meses, o Edgar, que eu tinha conhecido lá naquela igreja na infância. 11 anos de idade. E a gente tinha perdido completamente o contato. Vocês se reencontraram. Ele me mandou uma mensagem no direct do Instagram. Ele te achou lá. A irmã dele, que é minha cunhada hoje, falou assim, ele tinha saído de um divórcio. E ela viu ele numa fase muito triste. Ela tinha sido a única mulher da vida dele, a ex-esposa. E ele viu ele muito triste, muito perdido, sabe assim, mergulhado no trabalho. E falou assim, meu irmão, você merece viver. Tem que sair dessa. Vai viver, olha quem você é, jovem, cheio de vida, um homem bom. E ela me seguia no Instagram. Ai, que bom. E ela falou, olha, eu vejo a Meire. Coisa de Deus. E ela é uma mulher legal, uma mulher que, sabe, nunca tá com homem nenhum. Parece ser bacana, uma mulher que vai pra igreja. Ela falou, fala com ela vai lembrar de você lá da época. E quando ele me mandou a mensagem... Então, vocês eram amiguinhos lá com 11 anos, na infância? Não, ele era amigo do meu irmão. E as nossas famílias se conheciam por causa da igreja. Entendi. Inclusive, quando a gente chegou de Recife, a igreja nos ajudou com coisas assim, com colchões, com cobertor, pra gente recomeçar. E provavelmente a família dele, porque é uma família que gosta de servir, nos ajudaram também. Então, eu tenho essa memória da família dele, daquela época, de uma família que serve, sabe? Uma família que estava lá sempre ajudando as pessoas. E ele era amigo do meu irmão mais novo. Entendi. Então eu via ele como uma criança. Eu era um pouquinho mais, já tinha uma cabeça mais de adolescente. E quando ele tá ali. Aí ele escreveu. Ele tá escutando tudo, tá gente. Escutando. Aí ele escreveu pra você no direct. Ele escreveu no direct. E aí eu falei, um dia antes, 2 dias antes, no grupo da minha família do WhatsApp, minha irmã tinha mandado um vídeo que ele fazia uma peça de teatro com meu irmão lá na infância, na igreja. Ele era Jesus e meu irmão era o que pregava Jesus na cruz. E eles se pareciam, a imagem era ruim porque era antiga. Eu falei, quem é o Jesus? É o Paulo, meu irmão? Aí minha irmã falou assim, não, é o Edgar. Eu falei, nossa, o Edgar me adicionou essa semana. Olha que coincidência. Aí foi super coincidência. Gente. Porque, sabe assim, uma coisa que... Coisa de Deus mesmo. Aí eu peguei a foto e mandei pra ele. Falei, olha, reconhece? Mas assim, sem interesse. Era só porque eu lembrava dele da infância. Sim. E ele falou, sim.
sou eu. Você pode me mandar esse vídeo pelo WhatsApp? Aí, Dava pra mandar pelo Instagram. Por que ele queria meu WhatsApp? Ele queria ter um WhatsApp. Foi espertinho, né? Ele foi muito esperto. Ele mandou o número, eu falei, até parece que eu vou mandar, né? Aí depois ele me pediu várias vezes, depois de 5 dias, olha, você esqueceu de me mandar. Manda o vídeo. Enfim, numa dessas a gente conversou, foi conversando. Eu estava ainda muito fechada para novos relacionamentos, porque eu só queria quem fosse de Deus. Sim, mesmo. Com certeza. Mas, à medida que a gente foi se conhecendo, conversando, eu entendi que ele era um homem segundo o coração de Deus. E eu fui começando a olhar para ele com outro olhar. A resposta da cartinha. Eu falei, nossa, ele tem... Eu vi o interesse dele em mim. Graças a Deus. E ele tinha as características... E estava fazendo coisas que nenhum homem tinha feito ainda por mim. Me honrando, sabe? Sem nem a gente ter se beijado, nem estava namorando. Que lindo. E isso fez a diferença. Verdade. E aí, desde o dia que a gente começou a namorar, até o nosso casamento foi 9 meses. Igual eu. É igual você? Também, então foi uma gestação. É uma gestação. Foi uma gestação. Que legal. E nesse tempo o Senhor trabalhou comigo também, de perceber que eu poderia ser cuidada, que não era mais sobre mim, sobre a minha força, sobre a força das minhas mãos, mas era sobre Ele com um homem que ia fazer tudo que ninguém fez na minha vida. Que lindo. Por mim e pela minha filha. E hoje a gente ama, respeita o Edgar, tem ele como sacerdote do nosso lar. E a gente tem construído uma vida muito edificada na palavra do Senhor, servindo a obra de Deus. Nossa casa abriga grupos de oração, de estudo bíblico. A gente tem ajudado homens e mulheres que buscam transformação. E isso tem sido uma bênção. Que lindo. Como a gente está falando dessa cartinha, eu vou falar rapidamente sobre a minha cartinha. Quando eu tinha 9 anos, eu estava assistindo com a minha mãe Cinderela, o desenho Cinderela. E eu falei para minha mãe, quem que vai ser meu príncipe? Ela falou, filha, só Deus é quem sabe. Mas você pode escrever uma cartinha para Deus de como você quer o seu príncipe, como que você quer um marido. Só que eu só tinha 9 anos, né? Aí eu escrevi com a minha visão de 9 anos. Olha só o que eu pedi para Deus. Eu pedi para Deus, né? Claro que pedi um homem íntegro, trabalhador, tal, mas eu pedi para Deus um homem alto, que tivesse o tamanho de uma porta. Eu escrevi isso na minha cartinha. E aí, minha mãe deu risada da minha cartinha. Por que, filha, você quer um homem alto do tamanho da porta? Eu falei, mãe, porque eu quero um homem que parece um jogador de basquete, que eu achava bonito, né? Eu acompanhava basquete desde criança. E passou. A minha família sabia dessa cartinha, minha irmã, minhas tias, minha avó, todo mundo sabia. Mas foi passando, entrei na adolescência, comecei a gostar de outros rapazes, aí conheci um outro rapaz que não era a minha cartinha, que é aquilo lá que você falou. Não era cartinha, eu sabia. Deus ficava falando para mim, mas não é o que você pediu, não é. Só que aí, né, como que se diz assim, no calor das emoções da juventude, da adolescência, a gente fala assim, acho que não existe aquilo lá, acho que aquilo lá que eu pedi para Deus não vai realizar exatamente do jeito que eu pedi, né? Então, vai esse daqui mesmo. E aí eu namorei um outro rapaz e deu tudo errado, eu fui decepcionada, eu sofri, fiquei com depressão, foi a minha primeira depressão que começou todo o meu livro. E um dia eu escrevi uma carta para Deus, porque a minha mãe chegou para mim e falou, filha, faz uma carta agora para Deus, uma carta de gratidão. Como se você já tivesse encontrado o amor da sua vida e que vai ser aquele homem de Deus que você pediu na sua infância. A cartinha tá lá ainda para Deus. Ela tá lá, né? Então, você ainda tem ela? Eu tenho. E aí a minha mãe falou, então agora faz uma cartinha de gratidão. E aí eu fiz uma cartinha agradecendo a Deus por ter conhecido meu esposo, agradecendo ele e confirmando tudo aquilo, né? Que eu queria um homem de Deus, um homem íntegro, tal. Bom, passaram-se 20 dias, aí só 20 dias, e eu conheci meu esposo. Conheci meu esposo e ele estava debaixo do batente de uma porta na igreja, encostando a cabeça no batente da porta, porque ele tem 2 metros e 2 de altura. Ele é literalmente o tamanho de uma porta, do jeito que eu pedi para Deus. E aquilo ali eu entendi que foi um sinal, sabe? Que Deus colocou ali no meu coração de criança, porque Deus já tinha preparado ele para mim. Né? Então era um sinal para que quando eu visse, eu soubesse que era ele. E quando eu vi, eu estava com a minha irmã na igreja, a minha irmã me cutucou assim e falou,
o seu esposo tá aqui. Olha lá pra porta. A hora que eu olhei, eu vi ele na batente da porta. Eu falei, é ele! Você se apaixonou? Assim, ó, amor à primeira vista. Olha E ele só. também. E aí nós começamos a conversar e fizemos uma amizade. E passaram-se 9 meses e nós nos casamos. Então, Deus cumpre, né, os propósitos dele. Deus, assim, faz isso daí da gente... Como se diz, ele testa a nossa fé, né? Ele colocou aquilo no meu coração ainda quando eu era criança. E aí eu tentei sair dos caminhos dele. Eu tentei também fazer do meu jeito, né? Dar um jeitinho, falar, vai assim mesmo. Mas não. A gente só sofre quando a gente tenta fazer do nosso jeito. Mas aí Deus veio e me mostrou que o plano dele é sempre maior e melhor. Muito né? melhor. Muito melhor. Então, hoje nós estamos casados já faz 32 anos. Uau, que bem. Temos 3 filhos, 2 filhos já se casaram, temos uma adolescente ainda. Quem Então, diz que essa mulher Meu é Deus mãe do céu. de filhos que já são casados, gente? São 2 filhos casados. Ela falou, eu tenho um filho. Eu falei, são pequenos. Não, já são casados. Eu, como assim? Meu filho já tem 30 anos, só para você Olha. saber. Graças a Deus. A beleza do Senhor deixa a mulher diferente, Amém, né? amém. Glórias a Conserva a Deus, mulher de uma glória a forma Deus. única. Glória a Deus, é a graça de Deus. É. Mas quando eu te conheci, eu vi você contando ali a sua experiência, eu falei, uau, as mulheres precisam ouvir isso, sabe, Meire? Porque eu vejo muitas mulheres se perdendo no caminho, adolescentes se perdendo no caminho, mulheres já adultas que ainda não encontraram o seu caminho, porque elas não estão vivendo debaixo do propósito de Deus. E o seu foco, eu vejo que a sua mensagem é pregar isso, viver debaixo dos propósitos de Deus, né? Viver uma vida no propósito, né? Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Eu tento fazer com que essa mensagem seja entendida, porque quando elas começaram a falar que era cartinha, aí vem mulheres cristãs e vem mulheres que não conhecem a Jesus também. E elas não entendem da espiritualidade ainda, e é uma forma... Nossa, com certeza, é um de eu falar, olha, a cartinha vai e faz. Exatamente. Mas antes de fazer... Avalia você mesmo. Isso, você entrega precisa, a sua vida, né? Você precisa liberar perdão. Tem pecados que você precisa Exatamente. confessar. E tem sido assim. Deus tem me direcionado para Que isso. lindo, que lindo. Para a libertação de mulheres mesmo, sabe? Eu tenho feito um propósito de 7 noites que eu comecei de uma forma assim, sem planejar essa semana. Que era as mulheres, ora por mim, ora por mim. Eu falei, tá bom, eu oro, mas... E você, não vai orar por você? Falei, não, vamos todo mundo orar. Vamos orar juntas. Madrugada, 3 horas da manhã, que é Uau. uma hora que tem um poder no mundo Verdade. espiritual. Todo mundo acorda 3 horas da manhã. 3 horas. Eu achei que elas não iam, só estavam pedindo. Quando eu abri a primeira live, eu vi que já tinha mais de 300 mulheres. Olha que às bênção. 3 da manhã. Então, eu falei, ótimo. Aí eu falei, não, vamos orar pelo propósito do casamento. Elas queriam isso. Sim, sim. Ora para eu arrumar um marido, que não sei o quê. A maioria te procura por isso. Por isso. Procura Ora para eu... pro Porque marido. me veem como uma referência Sim. de alguém que passou por Com um certeza. processo e foi encontrada por um homem É bom, verdade. um homem de Deus, né? Graças E elas a querem Deus. isso. Exatamente. E aí eu falei, tá bom. Só que daí cada live, cada oração que a gente tem feito, o Senhor tem me conduzido para outras coisas. Uau. Você precisa liberar perdão. Você precisa confessar pecados. Sim. Enquanto você não fizer isso, a sua vida tá amarrada. É verdade. Essa madrugada, por exemplo, a gente falou sobre que você precisa liberar espaço na sua casa, tirando objetos que você ganhou Sim. de ex-namorados, Uau, olha de só. pessoas que já passaram na Que tua vida, interessante. sabe? Você às vezes é acumuladora, tá Sim. comprando roupa para tentar preencher um vazio e tem roupa lá que tem 5 anos que você não se desfez ainda. Exatamente. Enquanto você não se curar disso, se desprender, coisas novas não vão chegar na tua verdade, vida. é verdade. E aí essa noite foi o direcionamento Uau, que o que Senhor demais. nos deu, sabe? Libera, sabe? Tem objetos que as mulheres usam para tentar ali ter aquele momento de prazer Sim, sozinhas, a gente sabe do que eu tô sim. falando. E Deus me direcionou. Pra elas Limpa. Uau. Limpa lingeries que você usou com homens Olha, que te que fizeram forte. mal, lingeries que você usou em momentos de promiscuidade. Limpa. E Nossa. muitas mulheres não têm Até arrepia. não têm a consciência que isso amarra. Com certeza. Porque com esses presentes, com esses objetos, Vínculos, né? vem vínculos e pior, Rô, vem demônios. Sim, sim. O mundo espiritual é muito É real. verdade, é E ele trabalha, atua, e você acha que você está numa depressão, que ela é real, a depressão, mas muitas vezes a depressão vem por legalidade que você dá para Exatamente. o inimigo entrar na tua É vida. verdade.
por uma relação sexual Sim. que você teve sem estar debaixo da graça do Senhor. E às vezes você tem uma relação com um homem que acabou de ter uma relação com outra mulher, Sim. que daí teve com outra mulher e às vezes com o mesmo sexo. Uau. E aí você vem dar legalidade para aquilo entrar na tua vida. Exatamente. E você começa a ficar desanimada, cansada, a vida financeira travada. Com certeza. Você tá sem ânimo para nada, perdida. Uhum. É porque você deu legalidade. E como faz para quebrar isso? Expulsa, você tem autoridade pelo Amém. sangue de Jesus de quebrar essa maldição. Amém. Faz uma oração com quebra de vínculos emocionais, sexuais e Isso limpa. Fisicamente limpa a tua casa daquilo que... Ai, foi muito caro esse presente, eu não vou me desfazer. Não é nem pelo cara. Sim. Mas é porque é um presente bonito, é caro, eu adoro quando eu uso. Pra quê? Liberta disso. Se Liberta disso. Enquanto você tá segurando aquilo, você não tá deixando... Você ainda tá com um vínculo com o passado, né? E prendendo aquele espaço que Exatamente. poderia ser de alguém que vai te dar algo maior, melhor. E você tá se prendendo a algo que já passou. Exatamente. Pequeno, sabe? Eu tenho Uau. um exemplo que aconteceu até recente comigo. Quando eu decidi casar quando a gente decidiu casar, eu fiz essa limpa, porque eu comecei a não me sentir bem em sair com o Edgar usando presentes que outras pessoas me deram. E eu falei, não é respeitoso com ele. Claro. Mesmo sem ele saber, Sim, sim. eu joguei fora roupas que de Deus grife. transforma, né? Toda a mente. Joguei fora bolsa cara, sabe? Bolsa de Chanel, presentes caros que eu tinha recebido de homens que tinham me ferido e que me davam esses presentes como forma de esconder algo de que eles errado estavam que eles fazendo. faziam comigo. E eu falava, não, já que eles erraram comigo, pelo menos os presentes eu vou ter. Pelo menos essas coisas caras aproveitar. eu vou aproveitar. Só que não, eu tava Deus te impedindo... incomodou. E aí eu me libertei, só que eu tinha deixado ainda uma joia. Eu tinha me libertado de várias joias, presentes caros, mas tinha ficado uma joia que eu achava ela muito bonita. Sim. Não era pelo cara, não era pelo relacionamento, mas é porque eu achava ela de fato bonita. E aí a gente ia completar 1 ano de casado, agora em junho. E na semana que a gente ia completar, eu abri a minha caixa de joias e eu vi aquela joia. Eu falei, meu Deus, eu ainda tenho essa joia. Pra que eu tenho essa joia? Não tá sendo respeitoso com o Edgar. Eu falo tanto pras mulheres que tem que se liberar. E eu ainda tenho essa joia. Sim. E aí eu fui lá, não olhei, peguei a joia e me desfiz dela. Nossa. E me desfiz da joia. Tá vendo? E aí, você não sabe o que aconteceu. No dia que a gente estava comemorando o aniversário de casamento, o Edgar, sem saber dessa história, ele me deu o quê? Uma joia. Muito mais. Não, uma não. Foi uma, amor? 2. 1, 2, 3. 3 joias? O brinco, o colar e a Uau. pulseira. E aí, eu falei, poxa vida, ele ia me Você dar tá algo vendo? muito maior. E enquanto eu não me desfiz daquilo, que era ainda menor do que ele me deu, sim. eu não dei legalidade para o meu marido me dar algo que ele poderia me dar. Que coisa linda. Então, isso tem um valor, sabe? Não é sobre o material, mas é sobre o novo que Deus quer fazer na nossa vida. Amém. E o que Ele faz na vida de quem entrega a vida de fato a Ele é maior, melhor, é abundante. É demais. Sabe? É como diz a palavra de Deus, nem olhos viram, isso nem mesmo. ouvidos ouviram aquilo que Deus preparou para aqueles que É o isso amam. mesmo. Só quem vive é que sabe. Só quem vive é que sabe. Então, alguém que passou por escassez, alguém que passou por humilhação, por repetir ciclos também dolorosos, quando eu decidi que a minha vida não seria mais aquilo, o Senhor de fato honrou. Glória a E a Deus. gente fala, a dupla honra dele é em público. verdade. O choro é no secreto, mas a dupla honra, ela vem em Que público, lindo, é sabe? verdade. E é isso que eu tento enfiar na cabeça. Muda, sai desses ambientes. Aí tem mulheres que às vezes vão conversando comigo, querendo essa transformação, e quando eu vejo, ela tá quase, vai dar certo. Aí posta uma foto que tá num show, que tá segurando bebida alcoólica. Como que ela quer? Não vai receber a benção. Que um homem de honra, um homem de valor, estando nesses lugares. Exatamente. A probabilidade é muito pequena É disso verdade, acontecer. é verdade. Ainda mais hoje em dia, Sim. onde os relacionamentos estão descartáveis.
palpáveis, muito instantâneos e momentâneos, né? E rasos. Como que uma mulher quer um homem de valores... Lá no barzinho, né? Num barzinho, numa balada, Não vai encontrar. num show onde tanto pecado acontece, tanta promiscuidade acontece. Você estando no ambiente certo, o Senhor te encontra. Com o certeza. Senhor faz com que um homem de honra te encontre, vai sabe? te ver. Vai te ver. Olha que lindo. Então hoje você tem trabalhado como mentora dessas mulheres, usado a internet como um livro aberto da sua vida, né? Você tem um livro também, eu fiquei sabendo. Não deu para trazer o livro hoje. Não deu. Mas as mulheres que quiserem adquirir o seu livro, é só entrar em contato lá na sua bio. Na minha bio tem um link. Tem um link. E esse livro foi um resultado de uma trajetória que eu fiz com elas. Ah, que legal. A gente fez uma trajetória no WhatsApp. Eu juntei elas no WhatsApp e juntou mais de 20 mil mulheres. Uau, você acredita? Que top. Foi muito incrível. Porque eu falei, não, eu preciso entregar algo realmente que faça um efeito. Porque eu ficar falando aqui e ali, não, tem que Então, ter uma jornada. Um material também para entregar para elas. E aí a gente foi fazendo uma jornada. Todo dia tinha uma ação, uma reflexão. Que lindo. E ao final dessa jornada, que foi 21 dias, eu desenvolvi um devocional. Que top. O devocional da mulher transformada. Uau, 21 dias de transformação. Então dá para adquirir esse devocional lá pelo link da minha bio. Ainda vou fazer um lançamento oficial, ainda foi sem editora, mas estou produzindo um material mais concreto, meu livro mesmo, que eu sei que as mulheres vão se identificar com essa história. Tem muitos detalhes, aqui a gente encontra um frame, né, só, mas tem muitos outros detalhes que também são importantes para contar. Que demais. E eu vejo que você tem tantas seguidoras, porque o assunto, assim, né, o seu foco, claro que eu vejo Deus na sua vida, Ele te escolheu para fazer isso, mas você tem falado numa ferida aí das mulheres, né? Porque encontrar um amor... Hoje eu tenho aí 32 anos já o meu esposo, que é o amor da minha vida. Então, eu às vezes não fico olhando quantas mulheres estão sofrendo por não terem um amor. E de repente a gente vai começando a ver e fala assim, uau, eu sou tipo uma de poucas. Porque a maioria ainda não conseguiu encontrar o seu amor. Né? Mas por quê? Estão vivendo a vida errada. A vida com quem? Com Deus, né? Então você trata um assunto que é uma ferida. Por isso que você tem atraído tantas seguidoras. E eu acredito que você tem atraído tantas seguidoras também porque Deus deu essa missão para sua vida, né? Missão. Você passou por tudo isso, por essa dor, teve essa ferida, né? E Deus tem te usado para levar essa palavra, para ser mentora dessas mulheres. Hoje mesmo eu já mandei o seu Instagram para uma amiga que tá precisando aí de uns conselhinhos. Eu falei, ó, segue a Meire, ela chama a Meire também. A Meire, você vai assistir esse podcast. Toda Meire é gente boa, hein? Toda Meire é gente boa. E eu falei, Meire, acompanha lá a Meire. E eu falei, e escuta os vídeos dela, pega as dicas dela. Eu falei, entra aí na oração, entra na fila, num propósito que vai dar certo. Uma hora chega. Né? As mulheres querem viver uma vida boa e feliz, mas às vezes não querem pagar um preço para isso. O preço da renúncia. Tem que pagar. O preço do perdão. Sim. O preço de se separar mesmo para Deus, sabe? Enquanto isso não acontece, os ciclos se repetem. É verdade. E você falou dessa dimensão que minha página tem alcançado. Sim. Em pensar que em janeiro desse ano eu tinha 20 mil seguidores. Uau, foi assim nesse ano? Então tudo que eu tentei fazer com minha própria força e a minha mensagem, que não era a que Deus tinha determinado para mim, não tinha alcançado o que era para alcançar. Uau. Então hoje eu entendo que é de fato uma missão. Certeza. E toda vez que tudo bem, eu ainda estou monetizando as minhas redes para atrair as páginas, as marcas. E isso tem sido uma bênção para mim e para as marcas que têm chegado. Tem sido próspero para os dois lados, mas ainda é a mensagem. É a mensagem. Essa é a principal. É a mensagem que chega, que gera um impacto. É a sua postura. Né? É minha postura. E sabe, Roberta, quando eu estava lá na igreja, ainda quando a gente estava na adolescência, a gente recebeu uma profecia. Veio um grupo de missionárias da África do Sul para essa igreja e elas falavam inglês e tinha tradutores na época. E foi um mover, foi um dia muito especial lá na igreja. E ela falou para mim
que eu falaria com multidões. Foi muito específico e eu sempre lembrei dessa profecia, porque foi muito forte. Eu achei que eu falaria com multidões por conta do jornalismo. Sim. Eu falei, Fez sentido. Fez sentido. Mas nesse mesmo dia ela falou do outro lado da igreja para outra pessoa, que essa pessoa falaria com multidões também. Foi a mesma profecia. E quando o Edgar e eu, outro dia a gente estava conversando sobre esse dia, você lembra desse dia das missionárias africanas? E ele, eu recebi uma profecia delas. Ele falou. Ele recebeu e foi no mesmo dia da mesma pessoa que falaríamos. E eu estava de um lado da igreja, ele estava de outro. Eu não sabia que tinha sido ele. E ele falou a mesma coisa. Então a gente entende que o Senhor não une pessoas, ele une propósitos. E aquele propósito que já estava predestinado lá na nossa infância tem acontecido agora, depois das nossas experiências, depois de a gente ter se preparado para isso. É verdade, porque vocês se encontraram na hora certa. Na hora certa. Naquela época, ou quando eu comecei a fazer as escolhas erradas, se o Edgar tivesse aparecido na minha vida, talvez eu não o valorizasse, porque eu ainda estava viciada em ciclos ruins que me feriam. E isso é um vício, né? Você, quando se depara com algo que é diferente daquilo que te faz sofrer, você acha que não é o certo para tua vida. E eu achava que... Eu tenho certeza que eu acharia que ele não seria o certo para minha vida. Não daria tanto valor. Não teria dado valor como eu tenho, Deus como é eu perfeito, dou hoje. Deus é perfeito. Ele é perfeito. Que lindo. E pra gente terminar, que a gente já tá chegando no final. Você vê como passa rápido? Eu vou fazer um bate-volta. Vamos lá. Eu sempre faço esse bate-volta porque é bem interessante assim e saem muitas coisas boas nesse bate-volta. Vamos lá. Uma palavra que define a sua caminhada. Resistência. Com certeza. Um versículo que você carrega no seu coração. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém, amém. Uma mulher da Bíblia que você admira. Ruth, né? Que todo mundo. Ruth. Família para você. O que é família? É minha paz. É verdade. Deus para você. É tudo. Tudo. O maior aprendizado que você teve, assim, como mãe? O que a Mia te ensinou, assim? Ela me ensinou uma força que eu achava que não existia. E foi a partir do momento que eu me tornei mãe que eu experimentei qual é a graça de ser uma mulher. Quando a gente se torna mãe, a gente entende a força que Deus nos dá. No meu caso foi assim. Eu entendi que eu tinha uma força, uma forma de fazer que eu não sabia que existia. Sim. É só sendo mãe para entender. Só sendo mãe para entender. É verdade. Sendo mãe biológica ou mãe adotiva. Mãe do coração. Mãe do coração. O importante é ser mãe, que aí nós vamos entender essa força. É verdade. O maior presente de Deus na sua vida? Eu sei que você vai falar de vários aí. O maior presente é a minha família. Com certeza. Minha família. O primeiro veio minha filha, né? Ela que me deu um norte, porque se não fosse ela, eu teria sido pior. Com certeza teria sido pior. Talvez eu não tivesse um resgate como eu tive. Né? Não. Ela veio no momento que eu precisava. E foi através dela que minha vida foi mudando. Então, ela foi o meu primeiro grande presente. Depois veio o casamento. Sim, e agora a nossa família. Que lindo. Nossa família é minha alegria, minha felicidade. Graças a Deus. O amor verdadeiro para você. O que é o amor verdadeiro? Cumplicidade. Um se ajudar, um estar do lado do outro, fortalecendo, incentivando, orando, sabe? Passando as lutas juntos, as alegrias também. Um só corpo. Hoje eu me sinto assim, o Edgar, quando ele tá passando por alguma dificuldade, mesmo sem eu saber, mesmo sem eu ter visto ele, o meu dia também não foi bom. E quando eu chego em casa, eu entendo por quê, porque ele também não teve um dia bom. A gente se torna um só corpo, verdade, né? Uma só carne. Uma só carne. Então, um amor verdadeiro é ser cúmplice, a gente viver a felicidade e os momentos de desafios como um só. Um só corpo. Que lindo.
E eu queria que você ensinasse para as mulheres a fazer a cartinha. A cartinha? Não podemos terminar sem falar da cartinha. A cartinha. Como que elas têm que fazer? Pegar pode ser digital, pode ser no papel. Eu aconselho pegar o papel. Ele tem um simbolismo, né? Fica guardado por mais tempo. A tua tempo. letra. Sim. É a tua força põe a data, ali. né? Você põe a data, você visualiza de forma, né, melhor. E hoje muita gente não escreve mais no papel. Sim. Faz isso. Pega um dia, não precisa ser o dia do Réveillon, como foi eu. Você pode pegar um dia onde você orou ao Senhor, sabe? Ouve louvor. Cria um ambiente para isso. Visualiza aquilo que você acha que seria o ideal para a tua vida. Aquilo que você vê outras pessoas vivendo e você fala, não, para mim não seria possível. Por que não? Começa a visualizar, começa a ver você vivendo aquilo que talvez pudesse ser impossível. Exatamente. E depois de você pensar o que seria ideal, você começa a escrever. E você escreve como se já tivesse acontecido. Começa a carta assim: querido Deus, obrigada, porque nesse ano eu me preparei e o Senhor me honrou, trazendo para minha vida o amor da minha vida. Obrigada porque o Senhor atendeu meu coração e todas as características que eu te pedi, Ele tem. Ele tem. Aí você coloca as características, e aí você vai com as características físicas de caráter e de estilo de vida. Isso. Então você coloca, obrigada porque ele é um homem alto. Obrigada, eu tenho uma mulher que fala, eu adoro os barrigudinhos. Então põe lá. Obrigada porque ele é barrigudinho. Gosta do careca? Põe careca. Tem uma que é muito engraçada, que ela falou assim, eu pedi um homem com um dente encavalado e ele veio com um dente encavalado. É o que ela queria, deixa ela viver. E ele apareceu. Olha só que interessante. Então você coloca todas as características físicas, coloca as características de caráter. É um homem que honra a Deus em primeiro lugar, que ama os pais, honra os pais. E se ele for pai, ele é um ótimo pai. Isso. Se for importante para você que ele seja um pai, porque eu queria que fosse já pai para entender a minha maternidade. Com certeza. Ou se não, se você é solteiro, nunca passou por um casamento, ou não tem filhos, e para você não faz sentido ter um homem com filho, e então põe, ele não cartinha. Teve outro relacionamento. Coloca as características todas. E o estilo de vida. Exatamente. Ele gosta de praticar esporte, porque imagina você que não gosta. Vai com um homem que ama esporte. Esportista. Não vai bater muito bem, Exatamente, né? verdade. Então, assim, que os gostos, o estilo de vida esteja ali alinhado, né? Exatamente. Gosta de viajar. Eu amo viajar. Eu coloquei. Eu amo receber pessoas em casa. Eu coloquei isso. Olha que legal. Ele gosta de receber as pessoas em casa também. E ele se entusiasma com as minhas coisas. Que legal. Eu coloquei tudo, com muitos detalhes. Isso aí, muito bem. Aí, até que apareceu um outro rapaz que parecia ter Olha essas só. características. Mas não tinha algumas. Tem hora que vem umas coisas para confundir, né? Tem que ficar firme. Tem. Eu escuto muitas mulheres também que contam isso. Exatamente. Eu escrevi, eu achei que elas ficam muito emocionadas querendo, mas fica em paz, Exatamente. sabe? Pede a direção Tem ao que ter Senhor. certeza e sentir paz, né? Paz. Esse é Quando vem de Deus, traz paz. Traz paz, E é esse verdade. rapaz que chegou antes do Edgar, ele começou a me deixar aflita. Olha aí, Porque eu contava as coisas do meu dia e falava, minha filha foi pro hospital. E ele, tipo, poxa. E aí começava a contar só dele. Entendi. E eu falava, nossa, ele não se interessa. Foi algo tão, né? Tipo, minha filha foi pro hospital Mas e tá ele. vendo? Era um ponto para Era um você ponto. prestar atenção. E aí teve um dia que eu falei pra ele, você não tem interesse de saber das minhas coisas. Aí ele pegou e falou assim, eu não observei isso, mas eu vou avaliar o que você tem me falado. Puxa E vida. do nada ele sumiu. Tá vendo? Não era pra ser. Não ele. era pra ser. E aí eu fiquei chateada. Claro, eu falei, claro. poxa, eu criei uma expectativa. Ele parecia ser a pessoa da carta. Mas é porque não era Não ele. era. Tinha a tampa da minha panela. Sim, tava separadinho. Depois desse último rapaz que eu conheci, o Edgar apareceu depois de 2 vendo? meses, Tá vendo? 3 meses por aí. Não que eu estivesse procurando Sim, ou, sim. sabe, caçando, mas aconteceu. Olha só. Era o momento de acontecer. É verdade, graças a Deus. E para nós encerrarmos, eu queria saber que mensagem que você gostaria de deixar para todas as mulheres que vão nos assistir, né? Porque eu creio que esse podcast aqui vai longe, hein?
Vai alcançar Amém. muitas vidas, em Jesus. nome de Jesus, vai alcançar muitas vidas. Então eu quero que você deixe uma mensagem para essas mulheres e que você encerre fazendo uma oração por elas. Amém. Glória a Deus. Bom? Amém. E aí você pode olhar aqui para essa câmera aqui. A minha mensagem a você é que às vezes a gente pode achar que a vida magnífica, a vida sobrenatural, aquela vida feliz que você olha as pessoas vivendo, é para todo mundo, menos para você. Mas eu tenho uma boa notícia para te entregar hoje. Deus, ele construiu um plano perfeito para mim, para Roberta, para você. Amém. E mesmo com os desafios da vida, ele tem algo bom todos os dias para te entregar. Amém. Mas para isso você precisa fazer algumas renúncias. Para isso você precisa cumprir alguns princípios e valores que ele já deixou e deixar fluir na tua vida os dons e talentos que ele te deu. A partir do momento que você faz isso, um relacionamento bom vai te encontrar, um homem de Deus vai te encontrar. Amém. Se você já é casada, a vida que você desejou, que você queria ali antes do casamento acontecer, vai voltar, porque você é uma mulher que edifica o teu lar, que edifica a tua família, os teus filhos, as pessoas à tua volta vão ver a luz do Senhor resplandecendo através de ti. Então, acredite que o sobrenatural de Deus, o novo de Deus, ele está disponível para qualquer pessoa que quiser acessar esse lugar. Mas para isso você precisa renunciar a algumas coisas e deixar que a graça do Senhor te acompanhe, te direcione. E aí você vive aquilo que ele tem para você. Glórias a Deus. Amém. Amém. Então faz uma oração então Vamos para orar. essas mulheres. Amém. Querido e amado Deus, eu te agradeço por essa oportunidade, Senhor, Obrigada, Deus. de estar aqui falando da transformação que o Senhor fez na minha vida, na Amém, vida da Senhor. Roberta. Pai, e essa transformação que está disponível, Senhor, a todas as pessoas que desejam viver É verdade, milagres, Senhor. Senhor, que desejam viver uma vida nova, que Sim, desejam Deus. ter acesso, Senhor, ao plano perfeito que o Senhor fez para cada uma de nós. Amém, Isso não é Jesus. privilégio de uma ou de outra, somos todas filhas Sim, tuas, Senhor Pai. amado. E em nome de Jesus eu declaro e profetizo Em nome de na Jesus. vida de todas as mulheres e de todas as Amém, pessoas Senhor. que estiverem ouvindo esse Sim, podcast, Senhor. Senhor, que a tua graça, a tua misericórdia, Senhor, e o novo, o teu Amém, novo, Jesus. Senhor, na vida delas, Senhor, aconteça. Amém, Pai, eu profetizo uma vida nova, uma Em vida nome de abundante, Jesus. uma vida cheia da tua graça Amém, e cheia da tua misericórdia, Senhor. E a partir desse podcast, Senhor, nós veremos milagres, Em nome de porque a Jesus. tua palavra, Senhor, será tocada, Senhor, no coração de cada pessoa aqui, Sim, Senhor. Senhor. Em nome, Em de, nome Jesus, de Jesus. faz milagres acontecerem, Senhor, faz renúncias acontecerem, Pai, faz renúncias ao pecado, à Amém, vida Deus. errada, Amém, a Senhor. pensamentos errados, lugares, Sim, Senhor, jeito de ser errado, Senhor, deixa que a tua palavra flua na vida de cada Amém, pessoa. Jesus. Em nome de Jesus, nome eu de profetizo Jesus. bênçãos infinitas Amém, a todos, Senhor. em nome do de Pai, do Jesus. Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, amém. Amém. Glórias a Deus. Está selado Coisa aqui na linda. terra e foi entregue nos Amém, céus, em nome de amém. Jesus. Em nome de Jesus, Amém. glórias a Deus. Nossa, Meire, você foi Amém. um presente de Deus Amém. para nós aqui, Glória para o a nosso Deus. podcast. Você trouxe muita bênção aqui para nós hoje, Amém. muita alegria. Eu estou assim muito feliz, muito agradecida a Deus e muito agradecida a você, ao seu esposo por terem aceitado esse convite, aceitado o convite de Deus primeiro, né? A agenda verdade. dele, que nossa agenda de Deus é linda e perfeita. É verdade. Então, olha, leva nosso abraço lá para sua família, para suas Obrigada. filhas, que Deus abençoe grandemente você, que Ele continue te usando grandemente como Ele tem usado, que você seja esse canal de bênção para as mulheres, que você possa alcançar ainda muitas mulheres, porque ainda virão multidões e multidões de mulheres de Deus, e mulheres também que não conhecem a Deus, mas vão conhecer a Deus através da sua vida. Em nome de Então Jesus. essa é a sua missão aqui nessa terra, Meire.
recebo e estou cumprindo o ID do Senhor. Amém. Eu estou cumprindo, estou disponível. Graças a Deus. Que Deus te abençoe grandemente. A você também, Roberta. Amém. Que o seu podcast, o seu trabalho, os seus livros sejam ouvidos e vistos nos 4 cantos do mundo. Que mais pessoas que precisam dessa mensagem tenham acesso a ela e que você seja poderosamente usada por Deus para cumprir aquilo que Ele determinou na tua vida. Que a tua família seja próspera e feliz. Que o Senhor guarde a você, seu casamento e seus filhos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu creio. Muito obrigada, viu? Amém. Beijo no coração. Obrigada. Foi muito bom. Obrigada. Obrigada. Mulheres, olha, não tô nem com vontade de terminar esse podcast. Por mim, eu ficava aqui umas 2 horas nesse podcast, mas nós precisamos terminar porque a Meire veio lá de São Paulo e ela veio para um evento aqui na cidade de Bauru. Mas graças a Deus por esse podcast, graças a Deus pela palavra dele, graças a Deus porque ele nos usa e como é bom ser usados por Deus, saber que nós podemos ser ponte, sabe? É muito bom ser usado por Deus e hoje assim me sinto muito lisonjeada por Deus ter me escolhido para estar aqui nesse podcast, trazendo essa mensagem para você e por Deus ter feito essa agenda, né? Essa agenda, esse encontro que nós tivemos para trazer a Meire aqui, para trazer essa mensagem tão impactante, tão forte para a sua vida. Então, eu espero que você tenha sido grandemente abençoada através desse podcast. Se você foi abençoada por essa palavra, então compartilhe esse podcast para quem você sabe que precisa ouvir essa mensagem. Segue lá a Meire para assistir novos conteúdos, ela sempre traz mensagens de Deus para sua vida. Assista também aqui nosso podcast, toda semana nós trazemos mulheres incríveis aqui, com histórias incríveis, impactantes, para abençoar a sua vida. Então fica ligadinha aí, tá bom? Sempre aqui no nosso podcast. E que Deus abençoe grandemente a sua semana. Fica com Deus, que você seja tremendamente abençoada. Não desista dos seus sonhos, fica firme com Deus, olha sempre para o alto, porque Ele tem sonhos melhores e maiores para a sua vida, tá bom? Deus abençoe grandemente. Esse foi mais um podcast Elas por Elas, um podcast só delas, e até a próxima. Tchau, tchau!